Projeto integrador da Universidade Virtual de São Paulo, turma de licenciatura de 2022, segundo semestre, Grupo 1, Paulo Caieiras. Integrantes do grupo, Angélica Gomes da Costa, Silene Maria Teófilo, Gabriela Ribeiro Alves, Graciete dos Santos, Iracema Coutinho dos Santos, Maria Francisca Prazeres e Tatiane de Lima Santos. Apresentam construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar. Nosso tema, ludicidade no processo de alfabetização. Nosso objetivo é apresentar a ludicidade como um instrumento pedagógico no processo de alfabetização para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Para complementar nosso projeto, abordaremos nesses primeiros capítulos um breve estudo relacionado à alfabetização. Podemos caracterizar a alfabetização como um processo complexo, que envolve a aprendizagem das letras, da comunicação e das práticas sociais da cultura humana. Paulo Freire, um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia, caracteriza a alfabetização como um ato criador, no qual o analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever, preparando-se para ser o agente dessa aprendizagem. Em relação à criança, muitos ainda acreditam que é na escola que se inicia o primeiro passo para o processo da alfabetização. No entanto, esse processo ocorre primeiramente em seu ambiente social. O exercício de conversar, ler e cantar para as crianças são formas de promover o desenvolvimento de habilidades fundamentais para iniciar esse processo. Através dessas simples ações, será estimulado nas crianças a interação social e o gosto pela leitura. Por muito tempo, considerou-se que a alfabetização era um simples método de ensinar os alfabetizandos a juntar letras e decorar palavras. Tal era a época em que se fazia uso de cartilhas e se aprendia através de repetições de sons e contextos aplicados, que muitas vezes não fazia sentido algum para a vida deles. Em relação ao ensino educacional de crianças, as últimas décadas representaram tempos de intensas mudanças. As crianças passaram a ser compreendidas como ser pensantes e, como tal, não podiam ser limitados apenas a decorar palavras. Agora vamos falar um pouco da nossa história de alfabetização. A colonização do Brasil foi o processo de chegada, de invasão, de ocupação e exploração do território brasileiro, realizado por Portugal entre os séculos XVII e XIX. Os portugueses chegaram aqui em 1500, implantando as primeiras iniciativas mais consistentes de ocupação e colonização a partir da década de 1530. 50 anos depois, em meados de 1550, houve o primeiro registro formal de educação, trazido pelos jesuítas. Liderados por Manuel da Nóbrega, os padres jesuítas tinham como principal objetivo catequizar os índios, para que adotassem a fé cristã. Foi através dos ensinamentos religiosos que a população indígena ganhou conhecimentos de escritas e leituras, e por muito tempo, na história da alfabetização do Brasil, permeou apenas ensinamentos de cunho religioso. Então, em 1759, Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, promoveu a expulsão dos jesuítas, determinando que eles retornassem para Portugal. Anos mais tarde, um ato histórico marcou nossa história. Aconteceu em 15 de outubro de 1827. Dom Pedro I sancionou a Lei Geral, a primeira lei educacional do Brasil, que abordava exclusivamente a educação. Em seu primeiro artigo, a lei determinava a criação de escolas de primeiras letras para meninos e meninas de 7 a 14 anos de idade. Partindo desse longo período, vamos para o século XX. Em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas à presidência, o Ministério da Educação foi criado, defendendo que a escola deveria ser única, pública, laica, obrigatória e gratuita, priorizando então o objetivo de alcançar uma educação voltada para todos, sem discriminação social. Partindo desses acontecimentos históricos, vamos para o capítulo 2, a fim de compreendermos os métodos da alfabetização e os níveis de escrita. Os métodos de alfabetização é composto pelos métodos sintéticos, que vão da leitura dos elementos gráficos até a leitura total das palavras. Compõem os métodos alfabético, silábico e fônico. Já os métodos analíticos, a aprendizagem parte da leitura das palavras para o contexto geral das sentenças, ou seja, da palavra até a história.
Os níveis de escrita são compreendidos pelas seguintes hipóteses: pré-silábica, que não relaciona as letras com os sons da língua falada; silábica, que interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma; silábica alfabética, que interpreta a letra e identifica algumas sílabas; e a hipótese alfabética, que domina o valor das letras e sílabas. Agora, abordaremos o tema lúdico e a ludicidade como instrumento de alfabetização. O conceito da palavra lúdico é procedente do latim ludus. Seu significado é jogar ou brincar. No exercício educacional, o lúdico se destaca como uma forma eficaz para compor atividades pedagógicas, que tornam o processo de ensino e aprendizagem significativos. Através do lúdico, as crianças sentem-se estimuladas a desenvolver as atividades propostas pelo docente de forma criativa e divertida. Também como recurso pedagógico, a ludicidade envolve marcos significativos na aprendizagem do aluno. Ao brincar, a criança aprimora sua aprendizagem, se sente acolhida, supera seus medos e promove a sua interação no âmbito social. A nossa metodologia aplicada neste projeto foi fundamentada na pesquisa de campo. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Carlos Baiellen, do município de Caieiras. Na primeira entrevista, foi exposto pela professora que um dos maiores desafios era ensinar alunos do primeiro ano, porque a turma é composta por alunos de diferentes hipóteses de escrita, como os pré-silábicos e silábicos sem e com valor sonoro. Diante do exposto e após a visita realizada na escola, decidimos como forma intencional de aprendizagem estabelecer atividades de cunho lúdico para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, recordando que o nosso objetivo de estudo é o processo da ludicidade como recurso na alfabetização. Decidimos como proposta intencional aplicar 5 atividades lúdicas, que permitem auxiliar no desenvolvimento de alfabetização dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Atividade 1. Jogo Formação de Palavras. Esse jogo permite desenvolver a capacidade silábica do aluno e ampliar o vocabulário oral e escrito por meio da formação de palavras. Ele também permite a percepção e raciocínio de ordem lógica. Nossa segunda atividade é o quebra-cabeça de rótulos. Essa atividade permite desenvolver habilidades do raciocínio lógico e concentração. Montar quebra-cabeça exercita a memória visual e ajuda no desenvolvimento da capacidade em resolver problemas. Aqui utilizamos rótulos que, na maioria das vezes, estão dentro do contexto da vida social dos alunos. Atividade número 3 foi o jogo da velha silábico. O jogo da velha permite desenvolver habilidades relacionadas a noções de raciocínio lógico, noções espaciais, e esse auxilia na formação de palavras. A atividade 4 foi o alfabeto móvel. O alfabeto móvel, ou letras móveis, é um recurso pedagógico que permite auxiliar na alfabetização, na formação de palavras e leituras. Além disso, o aluno pode contornar as letras com os dedos ou copiá-las em um papel, permitindo desenvolver habilidades na coordenação motora fina e fixação do alfabeto. Na aplicação das atividades, estavam presentes 23 alunos e a professora regente. Para aplicar as atividades, organizamos as carteiras e cadeiras em um canto da sala e centralizamos todos os jogos no chão da sala. Dividimos a turma em 2 grupos, um grupo com 12 crianças e o outro com 11 crianças. Todos eles participaram de forma intensa. As atividades foram aplicadas de forma prazerosa e divertida. Dos resultados, recebemos da comunidade escolar um feedback positivo. Todos os jogos estavam coerentes em relação à capacidade e compreensão dos alunos. Em relação à complexidade, o jogo da velha não foi tão eficaz, pois a maioria das crianças desconheciam o jogo tradicional e tiveram dificuldade em formar palavras trissílabas. O jogo Formação de Palavras foi o que recebeu maior destaque, porque é composto de figuras ilustrativas e permite jogar em grupo. Nossas considerações finais. Durante a construção do nosso projeto, compreendemos a necessidade em utilizar recurso lúdico no processo da alfabetização. Compreendemos a relação aluno-professor, da qual o professor deve considerar a cultura do seu aluno. Compreender a diferença que existe entre eles, respeitando o tempo que cada um leva para aprender e se desenvolver.
conhecer os recursos pedagógicos e criar estratégias de ensino. E, por fim, criar métodos que proporcionem um aprendizado mais prazeroso, criativo e divertido.